e se aproximou do Senhor para o testar, né? Na verdade, a intenção dele era de testar o Senhor. Aleluia. Indagando o Senhor com esta pergunta, né? Porque ele era um principal, né, dos fariseus, era um homem estudioso, se considerava muito inteligente e imaginava ele que pegaria Jesus em alguma contradição, né, ali, e fez uma pergunta para Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para que eu possa herdar a vida eterna? Por que que ele perguntou a Jesus a respeito da vida eterna? Porque era um tema principal que Jesus estava pregando, o tema principal que Jesus pregava em todas as localidades, né, circunvizinhanças, né? O tema principal de Jesus era o reino dos céus. Ele pregava a respeito do reino de Deus. Ele sempre frisava e sempre focava neste argumento e dizia sempre: olha, está chegando para vocês o reino de Deus, né? E talvez este jovem ouvia muito as histórias, né? E tentou experimentar Jesus com uma pergunta, tentando pegar Jesus em alguma contradição. Por quê? Porque era um tema principal de Jesus, o reino de Deus. E é o tema principal que nós pregamos aqui também, né? A nossa prioridade aqui é o reino de Deus. Aleluia! Deus! E Jesus chegou para ele e disse o seguinte, né? E disse o seguinte: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Então, olha, você sabe, se você conhece os mandamentos, você sabe que não deve adulterar, não deve matar, não deve roubar e nem falar falso testemunho, honrar tua mãe e honrar o teu pai. E ele respondeu logo de imediato: tudo isso eu tenho observado. Olha aí o que ele falou, né? Ele falou que estava observando, né? Você sabe que uma ordenança, porque isso aqui se trata de um mandamento, né? Quando a palavra, o que quer dizer a palavra mandamento? A palavra mandamento quer dizer que Jesus está mandando, né? Mandamento é Jesus está mandando. Ordenança, Jesus está ordenando, né? E ele aqui estava observando. Olha como é diferente, né, daquilo que Deus requer de nós, daquilo que ele estava oferecendo para Deus, né? Observando. E ele disse: olha, e tudo isso eu tenho observado, né? Ele disse assim, ele falou o seguinte: replicou o homem, tudo isso tenho guardado, tenho observado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse ainda: mas ainda te falta uma coisa. Quer ser perfeito? Então vende tudo quanto tu tens, reparte pelos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue, né? Então, quando ele estava apenas ouvindo aquilo que ele já conhecia, que era os mandamentos, que era o coração da lei, né? Porque essa passagem que Jesus está expressando para ele é o coração da lei. Então todo fariseu conhece muito bem o coração da lei, né? Mas quando Jesus falou algo que estava além do coração da lei e disse para ele: olha, tu quer ser perfeito, meu jovem? Então vende tudo o que tu tem e reparte isso para dar aos pobres. Aí ele deu um passo para trás e imaginou assim: tudo que eu tenho, Senhor, tudo que o meu pai me deu, tudo que eu recebi de herança, não posso fazer. E Jesus chegou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, em verdade eu te digo, é muito
mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o camelo que ele está falando aqui, irmão, não é aquele animal não, viu? O camelo aqui é aquelas cordas zona de navio, umas cordonas grossona, que amarrava, né, aquelas coisas que o vento, né, sopra sobre ele e o navio anda. Eu não lembro como é que se chama aquilo ali. Uns panos. Pronto, eu acho que é isso mesmo, né? E tem umas cordas muito grandes, grossonas assim, normalmente dessa grossura, que essas cordas seguram, né, amarram as coisas lá do navio, né? E Jesus está dizendo que era muito mais fácil uma cordona daquela passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que que é mais... Por que que ele disse... Por que que Jesus usou até um certo exagero em dizer que uma cordona daquela é mais fácil ela passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Porque as riquezas, quando elas são mal gerenciadas, não precisa nem ser riquezas. O dinheiro que o ser humano possui, quando ele é mal gerenciado na mão do ser humano, ele deixa de ser bênção para ser maldição. Por quê? Porque Deus, ele não se permite, Deus não permite que o homem adore nenhuma outra coisa a não ser a Ele. E quando o homem não sabe gerenciar aquilo que Deus dá a ele, aquilo que ele tem passa a se tornar uma idolatria nas mãos dele. Já se recusa a ajudar, se recusa às vezes desenvolver fidelidade a Deus, né? Muitas coisas. Então aquilo, muitas das vezes, o dinheiro, quando ele é mal gerenciado, ele se torna uma rede, uma armadilha no coração do homem. E o dinheiro era uma prisão na vida deste jovem. Ele era aprisionado por aquilo que ele tinha, né? O jovem, ele era aprisionado por aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele não tinha coragem de se desprender de algo para ajudar alguém por amor a Jesus, porque era o próprio Cristo que estava pedindo. Aleluia! O próprio Cristo é que estava falando esse assunto aí para aquele jovem, dizendo: olha, se desprenda, porque tudo que você tem já foi dado por Deus. Você tem coragem de se desprender disso por amor ao reino? Se você tiver coragem, se desprenda disso e depois vem me seguir. Por que que Jesus pediu para aquele jovem se desprender das coisas que ele tinha? Porque os discípulos do Senhor, quando Jesus se apresentou a cada um deles deixou uma coisa para trás. Pedro deixou de lado o barco, deixou de lado as redes, a pesca, deixou de ser pescador para seguir Jesus. O próprio Cristo disse o seguinte para Pedro: Pedro, tu vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de vidas. Então, cada discípulo teve que deixar algo para trás, né? Ali Mateus teve que deixar, era um cobrador de imposto, né? Teve que deixar aquela coletoria de imposto para seguir Jesus. Então vários outros discípulos, todos tiveram que se desprender de algo para seguir a Jesus. Assim somos nós. Quando entregamos a nossa vida, temos que nos prender de alguma coisa, irmão. Algum hábito do mundo, algum costume anterior que muitas das vezes era algo que eu gostava, mas se é algo que não agrada a Deus, eu tenho que deixar, né? Por exemplo, alguém gosta de fumar, a pessoa tem que se esforçar para deixar o fumo. Se alguém gostava de beber, tem que se esforçar para deixar a bebida, né? Por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus. Se alguém gostava de ouvir música mundana, tem que deixar de ouvir as músicas mundanas para ouvir louvores, né? Tem que trocar uma coisa pela outra. É importante o homem renunciar a si mesmo. A Bíblia diz
que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode vir após mim. Então, queridos, quando o Senhor nos chama, alguma coisa temos que deixar para trás para nos tornarmos discípulos dele. Não é fácil deixar coisas que a sua carne gosta de fazer, não é? Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que a sua carne gostava de fazer era de fato uma prisão na sua vida. Era uma prisão que lhe prendia e que lhe impedia de se aproximar de Deus. O que impedia esse jovem de seguir a Jesus era o dinheiro. O dinheiro era uma prisão na vida deste jovem, né? E ele disse que não tinha condições e capacidade de fazer aquilo por amor ao reino. Por isso Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: olha, está vendo aí? Então eu digo para vocês que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E assim são tantas pessoas, irmão, que muitas das vezes quando estamos andando por aí, né, e convidando pessoas, evangelizando pessoas, fazendo convite para que pessoas estejam na presença de Deus, o que a gente mais escuta é este relato aqui que este jovem falou. Muitas às vezes diz o seguinte: olha, não, uma outra hora eu vou lá, não, a qualquer hora eu vou fazer uma visita lá, pastor, ou irmã, ou presbítera, né? A qualquer momento eu vou lá, porque no momento ainda não tenho condição, ainda eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda deixar. Mas a gente não deixa nada destas coisas antes de entregar a vida para Jesus, porque a gente só encontra forças para deixar alguma coisa do mundo para trás quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Então Cristo é que nos dá forças para que tenhamos capacidade de deixar essas coisas de lado, porque sem a ajuda de Deus a gente não consegue, irmão. Sem a ajuda de Deus a gente não consegue deixar o mundo para trás. Sem a ajuda de Deus o homem não consegue renunciar ao pecado. O pecado, ele só desiste do ser humano quando o sangue do Cordeiro nos lava, nos limpa, nos purifica de toda impureza que existe em nossa vida. O pecado, ele só nos abandona quando nós dizemos sim para Jesus e passamos a crer verdadeiramente em Deus. Porque aquele que crê verdadeiramente em Deus, ele tem coragem de tomar essas iniciativas de deixar de lado coisas que a sua carne anteriormente gostava, né? Ou gosta ainda, não sei, né? Então veja que o jovem replicou e o Senhor Jesus continuou falando, né, para ele. E lá no versículo 23 o Senhor disse assim: mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. O jovem, quando ouviu Jesus dizer que ele tinha que deixar toda a riqueza para os pobres, né, para seguir a ele, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de tristeza, porque era muito rico, né? Veja como a riqueza é complicada, muitas das vezes, quando ela é mal gerenciada, como ela se torna uma prisão na vida do ser humano, né? Você percebe hoje, irmão, muitas pessoas que têm dinheiro, quando perde, né, tudo que tem, a primeira atitude que resolvem tomar é subir às vezes em um prédio, né, alto, né, e se jogar de lá, se suicidar, porque não se vê mais sem aquele dinheiro, né? E assim em todos os outros aspectos, né? Porque não é só o dinheiro, né? Que a Bíblia está aqui retratando o dinheiro desse jovem, porque Jesus percebeu que era o que ele mais amava, né? Que era o que ele mais amava.
Então, muitas das vezes não adianta conhecermos se nós não tivermos coragem de nos esforçarmos para praticar, irmão. Né? Porque é bom conhecer, Poxa, pastor, eu quero aprender da Bíblia. Eu quero conhecer mais o Evangelho. Mas eu lhe digo com toda sinceridade, quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem para praticar, para obedecer. Porque quanto mais eu recebo, mais eu serei cobrado por aquilo que eu recebo, né? Então, se você recebe muito conhecimento, você será cobrado mais e mais por Deus por aquilo que você conhece. Tem pessoas que não acham que basta conhecer. Não, não. Tudo que a gente começa a conhecer, tudo que a gente tem assim como adquire como conhecimento da Bíblia, né? É importante a gente sempre andar no tempo certo, né? No tempo de Deus, mesmo como foi dito hoje na palavra, né? Não andarmos muito apressados, né? Eu conheci um irmão, ele aceitou, nessa época ele tinha aceitado Jesus, e ele se encheu assim com uma euforia muito grande para querer estar ali, né, envolvido com o evangelismo, nos cultos, querendo pregar, querendo ensinar, e lia muito, tá entendendo? E a gente percebia que ele tinha muita sede, mas a muita sede, irmão, também é algo muito perigoso também, sabe? Mata, né? A pessoa que tem muita sede para querer tudo, é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa passa até se acarretando de responsabilidade sobre o seu ombro, e a qualquer momento, né, você com muita sede no pote, às vezes você pode até se engasgar com aquilo que você está querendo demais, tá entendendo? Então é importante a gente andar passo a passo, aprendendo passo a passo como caminhar com Cristo, para não se acarretar com muita responsabilidade. Sempre tendo no coração um desejo de aprender mais, que aquele sentimento de servo, né, de ser pequeno, de se diminuir na presença de Deus, também é muito importante, a humildade. Por quê? Porque quanto mais a gente tem, mais humilde a gente tem que se tornar. A Bíblia diz que é importante aquele que tem se comportar como se não tivesse nada, né? Às vezes não é importante, não é muito bom você estar tocando trombeta, porque você conhece, você querer ser mais do que todo mundo e ficar ali, olha, eu sei mais do que fulano, tal. Não, essas coisas não são edificantes. Se você conhece, fique para você e Deus. Haja como se você não tivesse nada. Haja como se você não fosse nada daquilo que você deseja ser, né? Por quê? Porque se você deseja algo, ser algo na presença de Deus, se comporte como se você não fosse isso, para que Deus de fato seja glorificado na sua vida. Porque o importante é que você diminua e Cristo cresça na sua vida. Aleluia. Quem tem que crescer não é você, é Jesus, irmão. Aleluia, Deus. João Batista, ele foi levantado como profeta. A Bíblia relata que João Batista foi o maior dos profetas nascido de mulher, né? Foi o maior profeta. E a Bíblia diz que João Batista, quando percebeu que o Cristo vivo já estava pronto para engajar-se na sua missão, ele chegou para os discípulos e disse o seguinte: olha, agora vocês não vão mais me seguir, vocês vão seguir o Cristo, o Filho de Deus, né, que vai tirar o pecado do mundo. Mas quem é ele para a gente seguir? Esse ali que está chegando ali. Jesus vinha chegando próximo ao Rio Jordão para receber o batismo, né? Aí João Batista disse algo muito importante: agora é importante que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Né?
Então João Batista desapareceu ali de cena, irmão. Desapareceu de cena, falou para os discípulos que o seguiam para seguir Jesus e desapareceu de cena. Automaticamente Herodes veio, prendeu João Batista, levou para o cárcere, e a mulher de Herodes pediu o enforcamento dele. Ele foi entregue para ela a cabeça de João Batista numa bandeja, né? Diminuiu, saiu de cena. Ele mesmo falou: agora importa que eu diminua e que o Cristo vivo apareça. Então chegou o momento de Jesus crescer, aparecer e propagar o reino de Deus em todas aquelas localidades. Então, queridos, é importante muitas das vezes a gente se diminuir, aprender, mas entender o lugar da gente, tá entendendo? A gente aprender e se tornar pequenos, né? Aceitar conselho, ouvir uma orientação, uma instrução. Por quê? Porque enquanto nós ouvimos, somos considerados aos olhos de Deus como pessoas sábias. Porque só pessoas sábias é que sabem ouvir, né? Somente pessoas sábias é que sabem ouvir. Pessoas que não são sábias, pessoas arrogantes, quando escutam a palavra, se revoltam contra a palavra, irmão. Se revoltam, se rebelam contra a palavra de Deus. Não sabem ouvir a palavra com alegria, não importa a maneira como a palavra venha, queridos. A palavra, ela precisa ser sempre bem aceita aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela vem para nos trazer orientação. Somos orientados pela palavra. Quando chegarmos na casa de Deus, uma das coisas que é importante a gente sempre pedir a Deus é o seguinte: Senhor, fala comigo hoje, não que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir da tua parte. Aleluia. A orientação que eu preciso ouvir de ti, Senhor, é que eu quero ouvir, Senhor. Porque se eu pedir para ouvir o que eu quero, Deus não vai falar comigo, irmão. Quem vai falar comigo é eu mesmo. Está entendendo? Quando eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor fale assim para mim, então quem está falando comigo é eu mesmo. É o meu próprio ego, o meu próprio coração que está falando comigo. Mas quando eu digo: Senhor, fala comigo, não importa a forma como a palavra vem, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou sedento para ouvir a tua palavra. Então o Senhor, Ele vai falar contigo da forma como Ele bem entender falar. Por quê? Porque Ele sabe o que você está precisando ouvir naquele exato momento. Então Deus vai falar com você aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa, é isso que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele sabe das tuas necessidades. Verdade. Ele falou para aquele jovem o que o jovem precisava ouvir, ele que não entendeu. O jovem queria ouvir não o Senhor Jesus, ele queria ouvir ele mesmo, né? Ele queria ouvir uma palavra favorável a ele apenas, né? E quando Jesus falou algo que contrariou aquilo que ele queria ouvir, ele se entristeceu, ele murchou, desistiu e se desinteressou de saber como é que ele chegaria no reino. O reino já não tinha mais valor para ele. Ele já não queria mais saber como chegar, como viesse a chegar o reino, né? Ele não queria mais saber do reino. Porque para ele o dinheiro se tornou ali mais importante. O dinheiro se tornou mais importante do que o reino de Deus. Então o desinteresse no coração daquele jovem apareceu instantaneamente quando Jesus respondeu para ele à altura, não o que ele queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. Então, irmãos, o reino de Deus é algo todo poderoso que está dentro de nós. O reino de Deus, ele não é algo que está fora, não.
O reino de Deus é o que está dentro do nosso coração. Aleluia, Deus. Por quê? Porque se estivesse fora, irmão, não era reino de Deus, era o mundo, né? Se estivesse lá fora, não era coisas eternas, eram coisas mundanas. Então o reino de Deus são coisas interiormente, estão internamente dentro do nosso coração. Um certo dia Jesus respondeu desta forma como estou dizendo. Ele disse: olha, o reino de Deus não está longe, ele está dentro de cada coração, de cada um de nós. Ele está dentro de cada coração de cada um de vocês. Por quê? Porque cada palavra que eu escuto, o reino de Deus entra dentro de mim, irmão. Cada pregação que eu escuto, o reino de Deus modifica algo na minha vida. Toda transmissão de mensagens, de pregação, de conselhos, de orientações dentro da palavra de Deus, o reino de Deus entra dentro do nosso coração. E por isso a gente muda, porque enquanto o reino de Deus está entrando dentro da gente, as coisas ruins estão sendo colocadas para fora, estão sendo jogadas fora. Porque só temos coragem de jogar a sujeira para fora quando o reino de Deus entra dentro da gente, irmão. E as palavras que nós ouvimos são estas palavras que mudam, são palavras de vida eterna, são estas palavras que mudam a nossa vida. O próprio Jesus disse, o próprio Pedro disse para Jesus: olha, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então só Jesus tem palavras de vida eterna. Aleluia, Deus. Então as palavras de vida eterna são elas que nos mudam, que nos transformam, que trabalham em nossa vida a cada dia, irmão. Então é importante sempre recebermos com alegria a palavra de Deus, as palavras de vida eterna. Amém? Deus, amém. E aqui eu agradeço